Mistérios da madrugada, em fatos fascinantes sobre a noite. A noite. Esse momento do dia que, para muitos, significa descanso e silêncio, mas que, para outros, é visto como um mundo de mistérios, repleto de segredos ainda não desvendados. Você sabia que muito do que acontece ao nosso redor durante a noite passa despercebido? É hora de explorar os fenômenos da natureza, os céus estrelados, as histórias antigas e os laços entre a humanidade e o silêncio encantador da madrugada. Neste vídeo, convidamos você a mergulhar na magia da noite, descobrindo fatos fascinantes que vão expandir a sua visão sobre o que acontece quando o sol se põe. Prepare-se para embarcar em uma jornada mística e reveladora. Quando o sol se esconde no horizonte, o mundo da natureza assume uma nova forma. Algumas criaturas entram em ação, enquanto outras se retiram para o merecido descanso. Entre os protagonistas da noite estão os animais noturnos, corujas, morcegos e vagalumes, cada um adaptado para prosperar na escuridão. Você sabia que os vagalumes se comunicam por meio de luzes bioluminescentes? Para eles, o piscar no escuro é mais do que belo, é uma linguagem secreta usada para atrair parceiros e afastar predadores. Enquanto isso, no reino das plantas, algumas flores esperam pacientemente pela madrugada para florescer. O jasmim noturno, por exemplo, libera seu aroma mais intenso apenas durante a noite, atraindo polinizadores específicos. Não é incrível como a escuridão molda tanta vida ao nosso redor? Se há algo capaz de capturar nossa imaginação durante a noite, é o céu cheio de estrelas. O que parece estático para olhos desatentos é, na verdade, um espetáculo em constante movimento. Estrelas cintilam, planetas transitam e constelações revelam formas narrativas que inspiraram culturas ao longo do tempo. Os mistérios não param por aí. As fases da Lua, por exemplo, influenciam não apenas as marés, mas também os hábitos de diversas espécies e até o comportamento humano. Não é à toa que, em tempos antigos, acreditava-se que a lua cheia podia despertar a loucura, daí a origem do termo loucura lunar ou lunático. E as chuvas de meteoros? Esses eventos são como uma dança de partículas cósmicas entrando em nossa atmosfera a velocidades incríveis, criando um show deslumbrante que só pode ser apreciado em noites especialmente escuras. Fenômenos raros, como as auroras boreais e as nuvens noctilucentes, também nos lembram que a noite é um momento especial para fenômenos visuais únicos, tão raros quanto hipnotizantes. A noite sempre foi território fértil para mitos e superstições. Em muitas culturas antigas, a escuridão era associada a divindades poderosas, da deusa Nyx na mitologia grega ao deus lunar Khonsu no Egito Antigo, histórias que refletiam o fascínio humano pela noite. A lua, sendo o objeto mais brilhante no céu noturno, inspirou histórias de metamorfoses como a dos lobisomens, criaturas que supostamente ganhavam forma sob a luz da lua cheia. Mas isso não é tudo, as estrelas também desempenharam um papel importante, guiando viajantes e sendo transformadas em lendas de heróis e seres mitológicos. E o que dizer da meia-noite? Em muitos folclores, esse horário é retratado como um momento de transição, quando portais entre mundos poderiam ser abertos, e criaturas sobrenaturais poderiam cruzar nosso plano. Seja qual for a origem dessas crenças, elas provam como a noite sempre inspirou a imaginação. Mas a noite não é apenas mistério e fantasia, ela também está profundamente ligada à maneira como vivemos. Os ciclos circadianos do corpo humano são sincronizados com o nascer e o pôr do sol, influenciando nosso sono e nossos níveis de energia. E o que acontece quando fechamos os olhos e sonhamos? Para alguns, os sonhos são mensagens de outros mundos, enquanto para a ciência, eles refletem nosso subconsciente em ação. Este equilíbrio entre interpretação mística e ciência prática adiciona outra camada de fascínio ao que ocorre durante a noite. Além disso, algumas das maiores criações artísticas também surgiram na escuridão. Quem não se lembra de A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, inspirada por uma visão noturna? Poetas e escritores frequentemente desfrutavam do silêncio das horas tardias para criar obras-primas. A noite, de alguma forma, parece alimentar a criatividade de uma maneira única. Há algo único sobre os sons da noite. Já percebeu como os barulhos ganham uma profundidade especial quando tudo está quieto? Isso ocorre porque a atmosfera mais fria e calma da noite permite que o som viaje com mais clareza e alcance. Outro fenômeno pouco notado é como a noite regula a temperatura nos ecossistemas naturais. No escuro, o gelo pode se formar, nascentes podem esfriar, e muitas espécies dependem desse equilíbrio para sobreviver. E, claro, nas cidades, a noite cria um espetáculo completamente diferente. Enquanto a calma toma conta das ruas, luzes neon e janelas iluminadas formatam uma paisagem quase mágica. Há algo de transformador sobre a visão de uma metrópole sob as estrelas.
No mundo atual, os mistérios da madrugada continuam cativando a curiosidade das pessoas. Aplicativos de astronomia e a fotografia noturna permitem que qualquer pessoa explore o céu de uma maneira acessível. Cientistas modernos também utilizam a noite para estudar fenômenos como a matéria escura ou para observar estrelas em regiões isoladas, longe da poluição luminosa. E você sabia que existem reservas de céu escuro onde é possível apreciar o cosmos em toda a sua grandiosidade? Essas áreas são protegidas para que as pessoas redescubram como é observar uma noite profundamente negra e cheia de estrelas. A noite é muito mais do que apenas o oposto do dia. Ela é um convite ao desconhecido, à curiosidade e à inspiração. Desde a beleza das flores que desabrocham no escuro até o impacto da luz das estrelas em nossa cultura, a madrugada oferece segredos que desejam ser explorados. E, assim como os vagalumes comunicam beleza com sua luz na escuridão, talvez possamos aprender a valorizar as nuances do que acontece enquanto a maioria do mundo dorme. A noite pode ser silenciosa ou repleta de sons, calma ou deslumbrante, mas uma coisa é certa, e ela é sempre mágica. Então, que tal desligar as luzes, olhar para o céu e deixar a noite abraçá-la em seu manto de mistério e fascinação? Afinal, mesmo no escuro, há luz, conhecimento e um mundo de encantos esperando por você.